Olá, amigos do programa Transformes, divulgado aí pela Web TV Shalom. Quero cumprimentá-los. Meu nome é Luiz Vila, eu sou conselheiro tutelar, atualmente atuando na região sul de São José dos Campos. Com grande alegria recebo esse convite através do coordenador do Conselho Tutelar Sul, Rogério Bastos, meu colega aqui de trabalho, e da jovem Tatiane Salles, que nos convidou a prestar alguns esclarecimentos acerca do trabalho do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade. Lembrando que nós temos 3 conselhos tutelares em São José dos Campos, o Conselho Sul, o Conselho Centro e o Conselho Leste. Uma novidade a partir desse ano. E nesse ano a participação é um pouquinho diferente. Eu estou aqui na sede do Conselho Tutelar Sul. Ano passado nós tivemos aí a alegria de encaminhar 2 colegas para a participação do programa Transformes ao vivo, divulgado aí pelas redes sociais. Nesse ano, por causa da pandemia, a participação através do vídeo. Quero aqui cumprimentar também o Dr. Fausto, promotor de justiça com ampla atuação aqui na cidade de São José dos Campos. Hoje ele não está atuando aqui, mas um grande profissional que sempre batalhou para que os direitos da criança e do adolescente sejam uma realidade aqui na nossa cidade. Grande palmeirense, Dr. Fausto, um abraço. Bom, eu tenho aqui um roteiro de algumas perguntas, espero esclarecê-las da melhor maneira possível. A primeira delas diz respeito qual o trabalho, para que serve o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão de proteção dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão independente, autônomo, é um órgão permanente, segundo como descreve o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Já falei aqui que na nossa cidade nós temos 3 conselhos e a nossa missão é trabalhar para proteger o direito da criança e do adolescente. A nossa missão maior. Uma segunda pergunta diz: em quais situações o Conselho Tutelar deve ser acionado? É importante dizer que nós trabalhamos por meio de denúncias onde existam violações de direitos da criança e do adolescente. Então, ferramentas de denúncia, no nosso município nós temos o 156, que é um canal da prefeitura. Essas denúncias são encaminhadas para nós. Nós temos o Disque 100, que é uma ferramenta do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E nós também temos aqui a possibilidade da denúncia procurando a sede do Conselho Tutelar da sua região. Hoje o nosso trabalho está um pouco restrito com relação à pandemia. Nós temos atuado em situações emergenciais. Então é importante que a população saiba a questão que envolve o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente é uma situação emergencial, não tem como esperar. Então nós precisamos atuar e o Conselho continua aberto a fim de promover a sua missão e resguardar os direitos da criança e do adolescente. Se você identificar situações onde a criança ou adolescente tem o seu direito violado, quais são as formas de violência contra a criança e adolescente? Nós temos múltiplas formas. Violência, nós estamos falando da violência sexual, do abuso, da exploração, mas também existe a violência psicológica, a violência física, maus tratos, negligência, abandono,
são formas de violação de direitos da criança e do adolescente. Temos que falar também do do trabalho infantil, né? O PET é o Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, mas o trabalho infantil também é uma forma de violação de direitos, né? A alienação parental é uma forma de violência psicológica. O que é alienação parental? Alienação parental é quando pais acabam envolvendo seus filhos em situações de conflito e usam dessas situações de conflito, né, para psicologicamente atingir, né, o cônjuge, atingir os filhos, acabam manipulando situações, né, e acabam usando dos seus filhos para atingir o antigo parceiro. Também uma situação de violação de direitos. Então o Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que os direitos da criança e do adolescente estejam em risco, estejam violados. Vale lembrar que através do ECA é direito da criança e do adolescente, direito prioritário, né? Direito à saúde, à educação, direito ao serviço social, né? Ao serviço de assistência social do município, direito à previdência, direito ao trabalho e segurança, né? Conforme estabelece a lei, né? Então, o trabalho infantil é uma violação de direitos. A partir dos 12 anos, antes dos 12 anos, a criança não deve trabalhar. A partir dos 12 anos, né, nós vamos falar de adolescentes. A partir dos 14, o adolescente ele pode trabalhar na condição de aprendiz. Existe uma regulamentação, né, que nos auxilia nesse trabalho. Mas a temática hoje mais importante, devido à chegada aí do dia 18 de maio, é realmente a questão do abuso e da exploração sexual infantil. Por que dia 18 de maio? Né? Vale lembrar que dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Então, os conselhos tutelares de todo o Brasil se mobilizam para um trabalho preventivo, um trabalho de conscientização, né, da população, né? E essa data ela acabou sendo escolhida, né, por uma situação, né, na década de 70, no município de Vitória, estado do Espírito Santo, a história, né, da criança Araceli, né, que acabou, infelizmente, sendo vítima de um crime bárbaro. Ela foi raptada, ela foi estuprada e morta, né? Por isso, o dia 18 de maio, nós procuramos fazer essa sensibilização e convocar toda a sociedade para participar do combate, né, e ao abuso e à exploração sexual infantil. É um trabalho preventivo, um trabalho de conscientização, né? E nós sabemos que, infelizmente, os números têm crescido muito, né, os números de denúncias com relação a esse crime, com relação a essa violação, né? Eu tenho um gráfico aqui que explica muito bem, né? Para você ter uma ideia, em 2013 foram registrados 137 casos de abuso e exploração sexual infantil em São José dos Campos, né? Eu quero traçar um paralelo com o ano passado. O ano passado houve um salto de quase 300%, né? De quase 400%, na verdade, 392%, né? Um aumento aí para 538 casos registrados, isso que foi registrado no atendimento dos conselhos tutelares da nossa cidade. Vale lembrar que no ano passado nós tínhamos até então em atuação 2 conselhos tutelares em São José dos Campos e foram registrados aí 538 casos. Em tempos de pandemia, né, nós temos que utilizar da criatividade e buscar o enfrentamento dessa problemática. Não é muito fácil, não é um trabalho
simples, é um trabalho bastante complexo e desafiador, né? Então, para que a gente tenha sucesso nas nossas ações, nós precisamos dos mais diversos braços da sociedade, do poder público, todos atuando de maneira a conscientizar a população, as comunidades, né, para que a gente possa minimizar, né, o efeito dessa violação de direitos. Né? Nós temos uma pergunta aqui: está sendo noticiado um aumento de número de casos de violência doméstica no Brasil por conta do isolamento social. Né? E a pergunta completa ainda: sabemos que na maioria dos casos tem como abusador alguém na família. Em São José dos Campos, vocês notaram o aumento desses casos? Né? Como eu disse aqui, houve um salto que vem crescendo ano a ano, né? Em nossa cidade. Né? Nesse ano, por exemplo, nós temos já o registro, né, com a pandemia, com o isolamento social, até abril, 199 casos. Então, já existe sim um aumento do registro de casos de abuso e exploração sexual infantil. Né? E é preciso que a gente atue, né, de maneira muito efetiva, muito assertiva, muito, né, nós precisamos estar atuando de maneira a proteger essas crianças. Nós temos parceiros no município. Vale lembrar que a missão do Conselho Tutelar também é acionar serviços da rede pública, né, de saúde, de assistência social, de educação. Né? Nós precisamos acionar esses órgãos para que a gente trabalhe em conjunto de maneira a minimizar esses problemas. Então, houve sim, né, um aumento, já são 199 casos registrados até abril. Né? Nós não temos ainda aí o mês de maio, nós hoje estamos no dia 8. Né? Então é uma complicação, é um fator. Vou tomar uma aguinha aqui para molhar a boca. Mais uma pergunta. Vocês podem citar alguns sinais que podemos perceber em crianças e adolescentes quando eles têm sofrido a violência sexual? Opa, posso citar sim. Vou buscar aqui uma ajudinha para que eu não possa esquecer. Né? É bastante informação. Vamos lá. Mudanças súbitas e inexplicáveis no comportamento. A criança pode sentir medo repentino de algum local, gênero ou aparência física. A criança também pode apresentar parecer desconfortáveis ou tentar evitar cuidados ou outros adultos. A criança evita adultos, se mostra bastante desconfortável na presença desses adultos. Né? Um outro sintoma, possível sintoma, sentir medo de escuro em lugares fechados, né? Sentir medo de serem deixadas sozinhas ou separadas de um dos pais quando estão na presença de alguém abusivo. Bom, uma das perguntas aqui revela que a grande maioria de ocorrência de casos de abuso e exploração sexual infantil se dá por pessoas próximas, pessoas da família, amigos. Né? Então essas crianças, um dos sinais, né, é essa insegurança, o medo. Né? A gente precisa estar atento, né, a mudanças de comportamento que a criança vem a manifestar. Mais alguns sinais, né, a criança pode também apresentar sinais de regressão, voltar a fazer xixi na cama, chupar o dedo, regredir nas habilidades verbais, né, a dificuldade de comunicação, voltar a ter comportamentos infantis, né, e também começar a gaguejar. Então, são sinais que a gente tem que estar sempre atento. Né? É importante que pais, amigos, familiares, a gente acompanhe. Né? É preciso ser feito um monitoramento da criança. Né? A gente tem que estar atento a sinais que possam,
trazer mudanças comportamentais, né, que envolvam insegurança, medo, que envolvam a regressão, né, infantil. Mais alguns pontos que eu preciso abordar. Mudanças repentinas e drásticas de personalidade. Uma criança normalmente extrovertida e assertiva pode se tornar submissa e passiva. Geralmente meiga, né? Uma criança meiga também pode agir de forma exigente e agressiva. São mudanças comportamentais que a gente precisa ficar atento. Pode ficar menos falante ou parar de se comunicar quase completamente. Tem um outro ponto aqui, pode apresentar repentina mudança de humor, como depressão, angústia e apatia. São sinais claros que algo pode estar acontecendo. Então, é importante esse monitoramento, é importante a atenção, o cuidado com a criança, com o adolescente. Nós precisamos estar sempre em estado de alerta. Vamos ver outros sinais, né? A questão da agressividade, né? Tratar outras crianças, adultos ou até animais de estimação com raiva ou agressão. Sinal aí que a gente precisa também prestar muita atenção aí. Comportamentos relacionados à alimentação. As crianças podem exibir alterações no apetite ou perda total do interesse em comida. Pode apresentar vômito ou engasgamento não explicado e também pode apresentar sintomas relacionados ao estresse emocional. É muito importante a divulgação dessas informações. As pessoas precisam conhecer, né, o problema, conhecer para o devido enfrentamento. Infelizmente, a gente tem uma cultura de abuso e de exploração sexual infantil na nossa sociedade. Infelizmente. E é um trabalho que a gente tem que continuamente, né, executar para que a gente possa promover uma mudança cultural na nossa sociedade, né, para que a gente possa transformar a nossa sociedade. Alguns outros pontos que é importante falar, contusões suspeitas. É importante, né, olhar o corpo da criança, reparar em mudanças no corpo. Contusões que são muito suspeitas, né, que podem aparecer e em lugares incomuns. Contusões no rosto, no pescoço, na cabeça. Contusões no peito, braços, nas costas ou na genitália. É importante, né, vou ressaltar aqui, percebe-se que em tudo existe a necessidade da atenção dos pais ou responsáveis, de familiares, né, de profissionais da assistência social, de profissionais da educação, da saúde. Então, são pontos aí que a gente tem que observar. Outros sinais físicos que podem ser observados: dores, coceira, sangramento ou contusões na genitália, já tinha falado aqui, ou na região ao redor, dificuldade para andar ou sentar, sinais de infecção no trato urinário, lesões na área genital e dificuldades para urinar ou defecar. Eu penso que, né, está muito bem explicado aqui, é aquilo que a gente está trazendo. Outros indicadores corporais: enfermidades psicossomáticas, problemas de saúde sem causa clínica aparente, doenças sexualmente transmissíveis, enurese e encorprese e a gravidez precoce ou aborto. São pontos aí que a gente precisa trabalhar, né? Vale também que as crianças podem apresentar outros transtornos de comportamento, como interrupções no seu padrão de sono, ter pesadelos com maior frequência,
Ficar com medo de tirar a roupa para tomar banho. Querer vestir uma roupa em cima da outra. Né? Eu estou aqui lendo, porque o conteúdo é bastante vasto, né? A gente pode aqui não lembrar de tudo, né? Então é importante. Outro ponto, aumento, né? Interesse aumentado em sexualidade. Ter conhecimento de comportamentos sexuais inapropriados para a idade, né? Apresentar aí masturbação, complicado, é difícil, né? Uma criança apresentar casos de masturbação. Comportamento de tirar a roupa ou tocar outras crianças nos órgãos genitais. Né? Falo novamente aqui da masturbação compulsiva. Então, a sexualidade aflorada, precoce, pode ser um sinal. É importante a gente estar atento. Outros sinais de alerta. Torna-se retraída e isola-se das outras crianças, aparência descuidada e suja pela relutância em tirar a roupa, fugas frequentes de casa, ganho ou perda de peso, relacionamentos permeados de segredos, comportamento autodestrutivo ou suicida, abatimento profundo, né? Vale falar também da automutilação, existem casos relacionados, é importante lembrar, né? E nosso tempo aqui é curto, eu preciso me adiantar, vamos lá. Comportamentos na escola. As crianças podem apresentar incapacidade de se envolver em brincadeiras normais e interativas com outras crianças. Né? Pode haver alteração do rendimento escolar, né? Dificuldade de concentração e também a resistência em voltar para casa. O conteúdo é grande, né? Bastante informação, né? Que você possa ter esclarecimento. Muito bom. Nós temos mais perguntas. Tem outra pergunta aqui que diz: como a criança ou adolescente que está sendo abusada deve agir? Ou então a pessoa que suspeita que o abuso está acontecendo. Eu acho que é legal. Eu tenho aqui um roteiro, estou seguindo. É importante o estabelecimento de um vínculo de confiança com a criança e com o adolescente. Em especial quando se percebe que há indicação de sofrimento. É importante uma atitude acolhedora, tranquila e protetiva, já que uma situação de abuso e posterior revelação pode gerar grande conflito interno. Principalmente quando se está em período de desenvolvimento e quando a pessoa que abusa ocupa papel de destaque na vida da criança ou do adolescente. É muito importante o diálogo com a criança e com o adolescente, né? Mesmo pequenos, já ser trabalhado, né, dessa forma. De que maneira, né, a criança precisa entender o que é um simples carinho, né? Precisa aprender a discernir o que é carinho, o que pode ser abuso, o que pode ser exploração sexual, né? É muito importante a construção do diálogo com as crianças, com os adolescentes, para que eles também possam identificar, para que eles também possam falar abertamente, procurar ajuda numa situação de perigo. Infelizmente, as famílias hoje, elas acabam meio que temendo, né? Temem conversar sobre isso, né? Alguns temas tornam-se tabus e essas situações podem ser situações que agravem, que possam facilitar, né, questões de abuso e exploração sexual infantil. Eu tenho uma outra pergunta aqui: quem pode fazer a denúncia e qual o meio mais eficaz? Eu falei aqui no princípio do vídeo sobre os canais de denúncia, 156, né? 156 é um canal da prefeitura, você pode fazer ali a sua denúncia, inclusive anônima.
Nós temos também o Disque 100, que é um canal bastante apropriado do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. A denúncia também pode ser anônima. Né? Nós temos aqui a busca espontânea pelo Conselho Tutelar da sua região. Né? Em casos mais graves, nós entendemos que procure imediatamente um Conselho Tutelar. Procure a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. O Conselho Tutelar, ele com certeza vai atuar de maneira a acionar serviços públicos da rede, como o CREAS. O CREAS é o Centro Especializado em Assistência Social. O CREAS, ele atua onde existe violação de direitos. Existem ali profissionais capacitados, psicólogos. Inclusive, quero aqui agradecer a participação do CREAS Sul na execução desse vídeo, através das profissionais Cidinha e Amanda, são psicólogas que atendem aqui na região sul, no CREAS, e que atendem a demanda de abuso e exploração sexual infantil da nossa região. Grandes parceiras. Então, a denúncia pode se dar através da busca espontânea. Procure um conselho tutelar. Se você não se sente à vontade, você tem alguma insegurança, não quer ser identificado, procure, acione aí os canais 156 ou o Disque 100, e a gente vai atuar de maneira a proteger essa criança, esse adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe de medidas de proteção e cabe ao Conselho Tutelar aplicar essas medidas com um único objetivo: proteger a criança e o adolescente. Mais perguntas? Como o Conselho Tutelar atua a partir do recebimento da denúncia? Nós atuamos através de notificação. Nós notificamos a família a comparecer aqui na sede do Conselho Tutelar e encaminhamos a família para serviços da rede. Como eu falei aqui, CREAS, que atua na assistência social, CRAS, que é um serviço de assistência social que atua na questão preventiva. Nós também encaminhamos a família para serviços de saúde, de educação, e as medidas de proteção que o Conselho pode tomar pode chegar até o ponto de abrigamento, acolhimento institucional dessa criança, a fim de protegê-la, ou então encaminhá-la para que um parente colateral possa assumir o cuidado, a responsabilidade dessa criança com o objetivo da proteção. A primeira medida de proteção é afastar essa criança do convívio com o agressor. Encaminhar a família para a delegacia da infância e juventude para ser feito o registro de boletim de ocorrência. São situações que a gente tem por obrigação cumprir. Mais uma pergunta, O Conselho Tutelar trabalha com questões preventivas? Bom, essa data do dia 18 de maio trata de uma medida preventiva, atuar na conscientização da coletividade. Nós fazemos palestras, nós estamos nas escolas, atuamos na sociedade de maneira a divulgar a informação para que as pessoas conheçam o trabalho do Conselho Tutelar, as atribuições do Conselho Tutelar, e a forma de atuar do Conselho Tutelar. Então, eu acredito que é um trabalho, nossa lei de proteção à criança e adolescente, o ECA, é uma lei nova, ela tem apenas, ela foi originalmente concebida em 1990, então nós temos aí 30 anos, nesse ano cumprindo 30 anos, mas é uma lei ainda nova, no que diz respeito à ampla divulgação, conhecimento, conscientização. As pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito da atuação do Conselho Tutelar, a respeito das medidas de proteção, a respeito das atribuições de um Conselho Tutelar.
Então é um trabalho contínuo, constante, de prevenção, também fazer conhecido o trabalho do Conselho Tutelar. Como a sociedade pode trabalhar em conjunto com os conselhos tutelares? Bom, é importante a sociedade civil também conhecer as nossas atribuições. Atuar em conjunto, né, é uma forma assim que a sociedade se interessa, né? Por exemplo, esse programa de TV, Web TV, é um programa, né, que está nos ajudando. É uma parceria. Né? É um programa que nos auxilia a divulgar as informações, que nos auxilia no trabalho de prevenção, que nos auxilia também, né, no trabalho de divulgação dessas informações. A conscientização da população. Então, é um trabalho que deve envolver o poder público, com os serviços ofertados, que deve envolver a sociedade civil organizada, né? E quando todas as frentes se reúnem em torno de um objetivo, a chance de sucesso é muito maior. Né? Então, nós enxergamos como muito bem-vinda iniciativas como essa, desse programa, né? E queremos contribuir para que a gente possa promover a nossa missão de proteger nossas crianças e adolescentes. Que você possa, que quanto mais pessoas possam ter acesso a conteúdos de informação como esse. Agradeço, né, a oportunidade, já me estendi bastante aqui. Como disse, me chamo Luiz Vila e me despeço com um grande abraço, agradecendo aí ao conselheiro Rogério Bastos, agradecendo a todos, né, programa Transformes, Web TV Shalom e a jovem Tatiane, que nos convidou aí para participar. Grande abraço também ao Dr. Fausto, né? Deus abençoe a todos. Obrigado.